Olá, eu sou Giovanni de Souza. A carne é fraca? E se a carne é fraca, em qual sentido ela é fraca? José, resistir à tentação é possível? Esta é a lição número 3 da classe de jovens. O perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Como ter uma vida vitoriosa? Como é possível resistir à tentação? Como José resistiu à tentação e como você também pode resistir à tentação da carne? Texto principal. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este mal, este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Gênesis capítulo 39, versículo 9. Resumo da lição. Quando temos temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Introdução. Nesta lição veremos o exemplo de José, um jovem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Sozinho em uma terra distante, vivendo como um escravo, José permaneceu fiel ao propósito de Deus em sua vida e foi compensado por isso. Quando você resiste à tentação, você sempre será recompensado por isso. E por que você será recompensado? Porque quando você resiste à tentação, você está colocando Deus em primeiro lugar. Então veja que aqui o cenário de José, ele estava sozinho numa terra distante, vivendo ainda como escravo, e ainda assim ele conseguiu resistir a uma tentação. Aqui é muito claro a ideia da carne, que é possível que seja a tentação mais difícil de resistir, que é a tentação da carne. A sexualidade em si, de modo geral, pelo menos ao meu ver, é uma tentação muito difícil de resistir. Então você vê que através de José nós veremos, através de José veremos o quão é possível resistir à tentação da carne. É difícil? Sim, é difícil. Toda tentação ela tem um grau de dificuldade. Para te dar um exemplo, é muito interessante que uma tentação que talvez seja muito forte para mim, não é forte para você. Há algumas pessoas, por exemplo, que são tentadas muito por uma determinada situação e outras pessoas não são. Então vai de pessoa para pessoa. Então veja que, mas de modo geral, a carne é sempre muito difícil de resistir, né? A tentação da carne, né? As dificuldades de um jovem de Deus. Um filho nascido em uma casa dividida. O casamento deve ser monogâmico. Com a bigamia ou a poligamia vieram as disputas. Basta lembrar de que o pai de Samuel, Eucana, tinha duas esposas, Ana e Penina. E a palavra nos diz que Penina perturbava Ana justamente quando iam à casa do Senhor em Siló. Há alguns lares que são divididos, que é uma divisão. No caso aqui de José, ele tinha ali a concorrência dos irmãos, né, vamos assim dizer. Então os pais tinham que dar atenção a muitos. Então veja que José era o preferido. Então há uma disputa que não devia sobre irmãos, é uma disputa completamente inviável. Por outro lado, há um erro da parte dos pais de tratar um filho melhor do que o outro. E de modo geral, aqui é um caso à parte, mas de modo geral, os pais tendem a tratar melhor aquele filho pior, né? Aquele filho que mais é problemático, o filho que mais dá problema, o filho que mais é rebelde, o filho mais desobediente. É justamente esse que vai ser, de modo geral, ser mais valorizado, né? De modo geral, é assim que acontece. Mas nós não devemos ter divisão no lar. Por um lado, nós, como irmãos, não devemos achar que o nosso irmão, aqui no caso, irmão familiar, né, que eu quero dizer, né, irmão de sangue, né, irmão carnal. Nosso irmão, ele não é o nosso inimigo, ele é nosso irmão. Então nós não devemos ter esse tipo de rivalidade dentro do lar. Por outro lado, os pais também não devem colocar em evidência que gostam mais de um filho do que do outro. Isso causa uma grande divisão. Vemos aqui o caso da poligamia ou da bigamia, que tem bigamia são duas pessoas, né? Um homem com duas mulheres ou vice-versa, mas de modo geral é sempre um homem para duas ou três mulheres, né? Ou mais, né? Como era o caso de Salomão, por exemplo.
Então veja que, de modo geral, eu particularmente eu não tenho assim, lembrança de uma mulher que tinha dois maridos, por exemplo. Biblicamente falando, é claro. Se você tiver alguma referência, por favor, deixe aqui nos comentários para eu aprender com você. Então veja que o casamento ele deve ser monogâmico. O que é monogâmico? O que é isso? É um homem que é casado com uma mulher e uma mulher que é casada com um homem. Ou seja, um homem não pode ter duas ou mais esposas e uma mulher não pode ter um ou mais esposos. Um filho detestado por seus irmãos. José cresceu sendo o preferido de seu pai. O amor devotado a José logo foi observado pelos seus irmãos mais velhos, pois o tratamento que ele recebia era diferente. Então veja que há sempre essa questão de diferenças, né? Um filho é diferente do outro, claro, mas o tratamento precisa ser igual. De modo geral, aqui vou dar um exemplo aqui bem prático. Os pais compram um determinado presente para um filho, mas não compra para o outro, ou compra inferior. Ou compra igual para os dois, ou não compra. Ou para os 10, para os 12, para os 5, independente de quantos irmãos sejam, ou compra para todos iguais, ou não compra para nenhum, só para dar um exemplo. Mas é muito notório que, se você observar, os pais deixam sempre transparecer que sempre é um filho preferido. Eles dizem, não, eu não tenho filho preferido. Tem sim, nós observamos, vemos que tem. Os pais sempre demonstram que tem mais amor por um do que por outro. O tratamento é diferenciado para um do que para outro. Isso não é o certo. O ideal é que os filhos sejam tratados igualmente. Um filho fora de casa. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve. José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. Então veja que aqui o distanciamento entre pessoas dentro de um lar pode abalar muito essas questões, né? Alguns casos específicos de filhos que, em vez de estarem em casa, por uma razão ou outra, acabam indo para outros lugares. É claro que há aquela questão do trabalho, tem uns que saem de casa para trabalhar e ficar fora por um período de tempo, às vezes até longo. Isso enfraquece a família em parte, mas todos compreendem que é necessário, se faz necessário. No caso de José foi diferente. Pelo fato dele ter sonhos, e inclusive com base nisso as pessoas dizem que Deus tem sonhos para você. Não, Deus não tem sonho, até porque Deus não dorme. Quem tem sonho somos nós. O Senhor tem planos, né? É diferente. Então veja que, porque José tinha sonhos, os seus irmãos tinham inveja de José. E por isso trataram o seu irmão como uma mercadoria, né? Que se vende, né? A ideia é essa daí. E acabou sendo vendido como escravo. Então veja que ele está distante do lar, é enfraquecido. Quando alguém sai de casa por uma razão ou outra, ele se sente um pouco enfraquecido, porque não tem as orientações do pai, a conversa com a mãe, não tem o carinho, né, que deve ser, né, dos irmãos. Então ele se sente em parte muito enfraquecido. E aqui muito mais, porque José ele foi traído por seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Então dá aqui uma ideia de que José muito provavelmente deveria, né, ter um sentimento de rancor ou de mágoa, né, por seus irmãos, o que não foi o caso de José, né? No caso, José continuou amando seus irmãos. Egito, o lugar da tentação. Escravo na casa de Potifar. Apesar das adversidades pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor estava com José e foi varão próspero. A definição da prosperidade apontada na vida de José não se parece com a mesma que tem sido falado em nossos dias. Há uma distinção muito grande sobre a questão da prosperidade. Uma pessoa pode ser milionária e ser próspera. Essa mesma pessoa pode ser milionária e não ser próspera, só para dar um exemplo. O que isso quer dizer na prática? Você já observou que muitas pessoas que não são ricas vivem melhor do que as pessoas ricas? Por quê? Porque elas têm uma vida próspera. Mas como é possível? A prosperidade não tem a ver com dinheiro? Em parte sim, em parte não. Há uma ideia muito interessante que no final da vida
e a gente, de modo geral, a gente só vê isso no final da vida, a gente vai descobrir que o mais importante não é o que temos, mas quem nós temos. Você verá, eu verei no final da nossa vida, que de nada valeu aquela viagem dos sonhos ou ser rico se não teve uma pessoa, talvez o pai ou a mãe, durante a vida, ou não teve saúde. De que adianta pessoas que têm muito dinheiro, mas não temos saúde? Vemos, por exemplo, até um caso bem comovente, que é o caso do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher, alemão, que apesar de sua grande fortuna, ele está em estado vegetativo, né? Está numa situação muito difícil, sofreu um acidente enquanto estava esquiando, parece que ele foi ajudar uma pessoa e acabou que aconteceu um acidente e ele está desde então internado em estado muito vegetativo, parece que não fala, não faz nada. Então vemos aqui um caso aqui de uma pessoa que tem muito dinheiro, mas que agora não tem nenhuma saúde. É claro que no caso do Michael Schumacher é uma situação atípica, né? Ele não tem saúde hoje porque por uma questão de um acidente, não foi culpa dele, foi um acidente, acontece. Então veja que no final da vida nós vemos que o mais importante não é o quanto que nós temos, e sim quem nós temos. Porque se você for observar, digamos que se você tivesse muito dinheiro hoje e pudesse trocar todo o seu dinheiro por uma pessoa que já se foi, você certamente iria optar pela pessoa que se foi. Então veja que o dinheiro, a prosperidade, ela é em parte financeira, mas em parte, e o principal é saúde, pessoas em nossa volta que nós amamos. É completamente diferente. É por isso que tantas pessoas que são pobres, e a grande maioria das pessoas no mundo são pobres, elas vivem tão bem. Por quê? Porque elas têm pessoas próximas a elas, pessoas que elas amam e que são amadas também. Então, de que adianta ter muito dinheiro? O importante mesmo é, de fato, o amor. A tentação ocorrida. Numa sociedade em que os valores familiares eram relativizados, a esposa de Potifar deve ter entendido que José era propriedade dela também, e que os hábitos do Egito permitiam que ela se utilizasse de um escravo para a prática sexual ilícita. Veja que no caso de José, o texto é bem claro sobre o que a mulher de Potifar queria com José, que era tê-lo em sua cama, no caso, uma relação sexual ilícita, fora do casamento. No caso, ela estaria cometendo adultério e ele fornicação, são coisas distintas. Uma vez que ele era solteiro, né, então seria fornicação, e no caso dela, que é casado, seria adultério. Mas pecado, ambos pecados iguais. E é uma ideia sobre a questão sexual, que como é que funcionam as coisas hoje? De uma forma geral, a sexualidade está completamente depravada no nosso país, em alguns casos até mesmo nas igrejas, infelizmente. Muito provavelmente, você deve ter ouvido falar do livro Cantares de Salomão, que é o único livro da Bíblia que permite 3 tipos diferentes de interpretações, que é Deus falando para Israel de forma figurada, Jesus falando de forma figurada para a igreja e de forma literal o noivo falando para a noiva. Então, o que é o livro de Cantares de Salomão no sentido da poesia, no sentido literal do texto? É a forma com que Deus deseja que nós tenhamos a nossa vida sexual. Ou seja, é um sexo dentro do casamento, de uma forma poética, de uma forma completamente amorosa e não ilícita, como era o caso da mulher de Potifar que iria com José. E ela pensou que José, como escravo, deveria também cuidar dela na questão íntima, na questão sexual. E como José, jovem, de boa aparência, o que acontece? Ela realmente se sentiu atraída por ele. Então sentiu o desejo de ter relações sexuais com José. Mas José, pelo espírito, pelo temor a Deus, ele disse que não iria fazer tal coisa. Mateus 26:41 nos fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que a tentação aqui
é interessante, porque quando Jesus fala isso, ele está falando de resistência da carne. Numa perspectiva direta, imagina, por exemplo, você não deve conseguir fazer uma maratona muito longa. Por quê? Porque a tua carne é fraca, você não resiste. Como Jesus estava ali no Getsemane, a ideia era para ele vigiar, para os discípulos vigiar e orar com ele. O que acontece? Se nós não vivermos uma vida de oração e não vigiar, nós entraremos em tentação, é verdade. Mas quando Jesus disse que a carne é fraca, ele estava dizendo no sentido de resistência e não de pecado em si, né? Então veja que José, ele resistiu, ele teve uma vida vitoriosa, justamente porque ele tinha temor ao Senhor. A tentação resistida. Por mais que José, enquanto jovem, tivesse os seus desejos, ele os sujeitava a Deus e isso o manteve fiel. Não foi fácil se manter fiel e, ao invés de ser recompensado por sua fidelidade, José foi acusado injustamente de assédio sexual. Olha que interessante. É claro, a gente fala sobre Josué ter resistido, ou melhor, José ter resistido à tentação, mas não é uma tarefa fácil resistir à carne. Não é uma tarefa fácil. E da mesma sorte que José era um homem de boa aparência, a mulher de Potifar muito provavelmente também era uma mulher de muito boa aparência. E qual é o homem cristão, aqui para nós, trazer aqui para nós, qual é o cristão que resiste a uma bela moça? Se nós formos olhar na perspectiva humana, você vê que José, claro que José tinha desejos. Ele era jovem, viril, então é claro que iria ter desejo. Entretanto, ele sujeitava esse desejo a Deus. Ele estava obedecendo ao Senhor, ele resistia ao desejo da carne. E nós devemos fazer o mesmo. Há uma analogia muito interessante que a Bíblia nos fala no livro de Isaías, que nos compara como águia. E a águia, de modo geral, ela tem 2 filhotes. E sempre um morre e o outro vive. E qual é o que morre e qual é o que vive? É fácil. Quando a águia vai alimentar os seus filhotes, sempre tem um que ela alimenta mais. Esse que alimenta mais, é mais alimentado, é esse que vai viver. Assim também o outro certamente morrerá. Assim também é a nossa carne e o nosso espírito. Quem é que vence, a nossa carne ou o nosso espírito? Fácil, é aquele que nós alimentarmos mais. Então José alimentava mais o espírito e por isso resistiu à tentação. Nós também devemos alimentar mais o nosso espírito, a nossa alma e não a carne, porque os desejos da carne certamente virão. Por exemplo, você talvez esteja namorando e é natural que no momento do namoro você sinta algum desejo. Entretanto, você precisa resistir a esse desejo. Até porque imagina, por exemplo, você está num fogão fazendo uma comida, por exemplo, e de repente o fogo pega na sua roupa. Qual a ideia que você vai fazer? Você vai tirar imediatamente a sua roupa. O namoro é a mesma coisa. Quando ele esquenta demais, a tendência é tirar a roupa. Aí já viu o que acontece, né? Então nós precisamos resistir a essas tentações, né? Geralmente quando você, jovem cristão, vai namorar, é de bom tom que você esteja sempre no lugar público. Está na casa dos pais da moça, e sim, é o homem, o jovem, que vai na casa da jovem, e não o contrário, né? Para com esse negócio. Então, na sala, na frente de todos, justamente para não entrar em tentação. Isso é muito perigoso. Sei que pode parecer um pouco antiquado, né? Poxa, mas vai voltar lá na época dos meus avós, que o pai sentava no meio. É a ideia mais ou menos essa mesmo. Mas isso vai fazer com que vocês não caiam em tentação. Mas, mais uma vez, não é nenhum pecado vocês, no momento do namoro natural, às vezes até mesmo de mão dada, abraçados, um sentir desejo pelo outro. Ou usar uma expressão aqui mais clara, né? Ter algum tipo de excitação. É natural, é extremamente natural. Vocês são jovens, é natural, mas você precisa resistir a esta excitação, a esse desejo. Egito, o lugar da restauração. O preço da fidelidade. Vemos que por sua fidelidade a Potifar, José foi acusado injustamente de assédio sexual pela mulher. Isso foi a recompensa que ele recebeu
do homem, né? Sobre a questão do homem. Agora falarei sobre a fidelidade, sobre a recompensa que José teve da parte de Deus por ter sido fiel a Deus e também ao seu senhor Potifar, né? Ao seu patrão, vamos assim dizer, né? O preço da fidelidade. Ser fiel a Deus custou alto para José, mas a palavra nos diz que o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Se por um lado, ser fiel a Deus pode nos custar uma posição, recursos ou mesmo uma boa fama, por outro lado, é certo que teremos a presença dele conosco. O mais importante é que nós venhamos ter a presença do Senhor conosco. Então nós devemos continuar resistindo à tentação, porque de uma forma geral, muitas pessoas hoje parecem não se importar com a presença do Senhor. Não importa se o Senhor está presente na casa ou não, se está presente na vida ou não. Importa é fazer aquilo que nós temos aquela vantagem naquele momento, ou sentir, ceder às tentações, ceder aos desejos da carne e está tudo bem. Não, não está tudo bem não. Nós precisamos ter o desejo de sentir a presença do Senhor conosco. A recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão. Da mesma forma que ele havia honrado ao Senhor por meio de seu testemunho, o Todo-Poderoso começou a agir para exaltar José e lhe fazer justiça ainda na prisão. Então veja que o Senhor, ele faz todo o quadro da vida mudar. Quando nós somos fiéis ao Senhor, estamos diante da fidelidade com o Senhor, com piedade, com sinceridade no coração, e nós estamos resistindo às tentações pelo Espírito, o Senhor também irá nos recompensar. Né? Veja que a recompensa de José por sua fidelidade pelo homem foi ser injustiçado. Por outro lado, quando Deus honra mesmo. Veja que mesmo na prisão, o Senhor já começou a trabalhar na vida de José e mudar o quadro de sua vida. E assim também somos nós. Quando nós estamos, independente das circunstâncias, ainda que nós estamos sendo acusados injustamente de praticar algo e nós sabemos que nós não praticamos e nós continuamos fiéis ao Senhor, o Senhor entra com provisão na nossa vida. Fuja da aparência do mal. Ele não orienta que fujamos do mal, mas da sua aparência. Ou seja, se de longe é possível enxergar uma situação como uma porta aberta ao pecado, devemos nos desviar imediatamente desse caminho. O que é isso na prática? Você está vendo o mal vindo lá na frente e você já vai para o outro lado, você não bate de frente, você já foge até da aparência. Ele mal apareceu, o mal apareceu para você e você já sai da sua aparência, já sai da sua presença, já foge, já corre, já vai para o outro caminho, já deixa esse negócio de lado. Por quê? Porque quando nós vamos encarar o mal, vamos assim dizer, a Bíblia diz que o pecado jaz à porta. Isto quer dizer o quê? Nós, por nós mesmos, nós não temos força ou poder para resistir às tentações. Nós fazemos através do Espírito. Nós não devemos achar que somos os super crente, o super cristão, a pessoa super cristã, né? E enfrentar o mal. No mal que eu digo no sentido de pecado, nós devemos nos desviar deste negócio para que nós não venhamos cair. Conclusão. Como vimos, a tentação existe, mas é resistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado. E é bem verdade que ele tinha muito argumento para dar vazão ao pecado. Ele era escravo, então ele tinha que se sujeitar à sua chefe, né? Entre tantas coisas. A ideia dele ser jovem, de ser boa aparência, a oportunidade, que ele não ia ter outra, né? E veja que essa mulher, ela sempre falava a José e José sempre se desviava. As pequenas conversas são perigosas. Quando a pessoa começa a conversar, começa com uma conversinha aqui e outra ali, é melhor você fugir. Mas permaneceu firme ante as investidas malignas com que estava se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo distante de casa, das pessoas que amava, não estava distante do seu Deus. E essa convicção o sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Isso aqui é muito importante.
que como você é quando ninguém está te olhando. Será que você cede à tentação por saber que ninguém está te olhando, ninguém está te observando, que você não terá uma consequência daquele pecado, daquela tentação se você não resistir? É perigoso. Primeiro, porque Deus está te vendo. E segundo, é possível, é provável que se você morrer nesse pecado, praticando essa tentação, vai perder a sua salvação por alguns momentos de prazer? Olha que perigo que é ceder à tentação. É extremamente perigoso. O risco de perder a salvação é muito alto. Você não deve correr esse risco. O que você deve fazer? Resistir à tentação, mesmo se ninguém estiver vigiando você. Você é a pessoa que deve se vigiar. Por que isso? Porque você é o seu maior inimigo. Então você tem que se vigiar. Você não vai cair nessa tentação, nessa armadilha do diabo. Você precisa fugir desse negócio e continuar sendo fiel a Deus, mesmo se ninguém estiver te observando. Isso é a grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é que as pessoas acham que alguém é no dia a dia. Caráter é o que realmente essa pessoa é quando ninguém está lhe observando. Deus está sempre ao nosso lado e pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está por perto para nos observar. E é bem verdade que nos dias de hoje, você certamente tem passado por momentos de dificuldades, de tentações, de às vezes você ficar até mesmo com as pernas bambas e quase ceder. Mas você tem resistido à tentação porque o Senhor tem te sustentado, o Espírito do Senhor tem te sustentado. E você precisa permanecer fiel ao Senhor. Por outro lado, se porventura você cair nesta tentação, lembre-se que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Confessa o seu pecado e deixa, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Hora da revisão. Número 1. José nasceu em um lar onde o seu pai Jacó tinha sua atenção disputada por 4 mulheres e 10 outros filhos. Número 2. José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. Número 3. Como um pecado contra Deus e contra Potifar. Número 4. Fugindo da mulher de Potifar. Número 5. Assim, a tentação existe, mas é resistível. Sim, nós devemos resistir às tentações. Porque resistir à tentação é possível. Jesus também foi tentado. Lá no deserto, Mateus capítulo 4, a Bíblia nos fala que Jesus foi tentado. Ou seja, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder a esta tentação. Então que nós venhamos a cada dia estar firmes na presença do Senhor para não cair em tentação, mas que nós venhamos a cada dia mais nos fortificar, fortalecer no Senhor e no seu Santo Espírito, fortalecer na palavra, viver uma vida de jejum e oração, tendo fé no Senhor, que mesmo quando ninguém estiver nos olhando, nós estaremos firmes, resistindo à tentação e não cairemos em tentação para a glória e honra do nome do Senhor, e que assim nós venhamos honrar o nome do Senhor, que nós assim venhamos ser fiéis ao Senhor por não cair em tentação, e sim, resistir à tentação é possível. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!